Alô, alô, desbravadores! Clube de Desbravadores Gopoúva, como vocês estão? Teremos instrução de classe nesse momento. E na instrução de hoje, nós vamos falar de memorizar e explicar. O quê? O voto e a lei do desbravador. Nós faremos isso em duas fases. Primeiro, falaremos do voto e depois falaremos da lei do desbravador. Não é difícil, mas precisamos da sua dedicação. Preste bastante atenção e você vai aprender algo que servirá para toda a sua carreira dentro do clube. Vamos lá, então? Quando nós falamos do voto do desbravador, nós temos 5 frases. Para facilitar a nossa explicação, nós separamos aqui números e frases. Vamos organizar esses números em uma ordem e depois organizar as cores desses números com as suas frases. Vocês verão que dessa forma ficará bem fácil aprender o voto do desbravador. Mãos à obra, então? Vamos lá, vamos organizar aqui nessa coluna esses números. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Muito bem! Agora nós vamos organizar pelas cores, de forma correspondente, cada número e a sua cor com a respectiva frase. Vamos juntar, então? Olha só, essa cor com essa cor, esta com esta com esta, e já temos uma ordem formada. Veja, o voto do desbravador é: pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei servo de Deus e amigo de todos. Grava isso na sua memória. Combinado assim? Nós precisamos explicar com as nossas palavras o significado do voto. E para fazer isso, nós vamos assistir agora a alguns vídeos que vão dar ótimas explicações. Então faça assim, preste bastante atenção nas explicações, porque depois lá no seu caderno de atividades você vai explicar com as suas próprias palavras. Vamos lá? Explicação do voto dos desbravadores. Pela graça de Deus. O voto é uma promessa, um compromisso. Por natureza temos a tendência de ser falhos e desobedecer. Mas Deus nos chama a ser diferentes. Mas como mudar isso? Como ser alguém em quem se pode confiar? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prometeram agir de uma forma, mas acabaram fazendo outra coisa bem pior. E o motivo está em uma coisa: eles não confiaram em Deus, mas em si próprios. Lúcifer se achava o cara no céu. E assim como ele, muitas pessoas acreditam que só precisam de seus talentos e habilidades para alcançar o sucesso nessa vida. E isso é um erro que antecede a queda. Golias achava que seu tamanho e força fariam ele vencer a qualquer um. Até que apareceu Davi, com sua funda, algumas pedrinhas
e com a graça de Deus para vencer esse gigante. Quando o nosso voto fala pela graça de Deus, estamos dizendo que mesmo tendo muitas habilidades, nós dependeremos de Deus sempre. Mesmo o mais experiente e especialista do clube sabe que não será um bom líder se não estiver totalmente submetido aos cuidados de Deus. No livro Profetas e Reis, página 30, fala que o líder se torna grande por honrar a Deus e guardar seus mandamentos. Ou seja, somente através de Deus seremos capazes de alcançar nosso melhor. A única pessoa capaz de nos tornar pessoas puras, bondosas e leais é o Senhor. Somente Ele tem esse poder restaurador. É através dele que somos transformados. Somente com Deus é que teremos a certeza que esse voto jamais será quebrado. Explicação do voto dos desbravadores. Serei puro. Os nossos 5 sentidos são as entradas para a alma. Através delas levamos várias informações para nossa mente e espírito. Nas bem-aventuranças, Jesus fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aproveitando esse verso, entendemos que quem não tem o coração puro não consegue ver a Deus. O pecado é como uma mancha que cega e adormece todos os nossos sentidos. Ele nos impede de ver a Deus agindo em nosso favor. É por isso que o próprio Deus nos pede fé. Ainda que não possamos vê-lo, precisamos continuar aprendendo sobre ele e nos aproximando cada vez mais. Somente assim todas as manchas que existem em nós poderão ser removidas e, enfim, veremos a Deus em sua plenitude. O termo puro significa algo sem misturas. Uma água pura serve para muitas coisas, já uma água contaminada para nada serve e ainda causa muito mal. Televisão, internet, jogos, enfim, são fontes para que você absorva tanto o que é bom quanto o que é ruim. E a escolha sempre será sua. Ao realizar o voto de ser puro, você se compromete a não permitir que sua alma se misture com aquilo que o afasta de Deus. Ao prometer ser puro, você decide ser como uma água límpida que sacia a sede, ajuda a limpar a outros e irriga as sementes do Evangelho que florescerão por onde você passar. Explicação do voto dos desbravadores. Bondoso. O que você prefere? Um pai bondoso que o ajuda em suas necessidades, que apoia sua mãe e sempre tem uma palavra de ânimo, ou um pai que pouco se importa com você, que machuca sua mãe e sempre critica seus esforços? Se pudéssemos escolher, sem dúvidas escolheríamos um pai bondoso. Afinal, a bondade é cativante. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca a sua própria ruína. Provérbios 11:17. Pessoas verdadeiramente inteligentes são bondosas. Jesus atraiu milhares de pessoas por todo o mundo, não somente por causa da sua pregação, mas porque antes de qualquer coisa, sempre agiu com bondade e compaixão. Jesus ajudava os caídos e abandonados. Jesus se importava e se importa até hoje com todos. Pessoas más são inseguras e geralmente terminam suas vidas sozinhas e de forma muito triste. Já alguém que sempre agiu com bondade, até mesmo no fim da vida, nunca será abandonada ou esquecida. Este é o ensino de Provérbios. Ser bom é colocar-se no lugar do outro e agindo como gostaríamos que agissem conosco naquela mesma situação. Quando vim estudar em Manaus, certo dia não tinha dinheiro para comer. Na verdade, eu estava há quase 2 dias sem comer. Perto de onde eu estava abrigado tinha uma vendedora de churrasco com as filhas. Eu vi que sempre sobrava um pouco de comida das pessoas. Cheguei até ela e perguntei se eu poderia comer aquelas sobras, já que não tinha dinheiro para pagar. Ela pediu que eu esperasse um pouco e me trouxe um prato cheio de comida e 2 churrascos. Comi com uma felicidade aquela comida. Foi a mais gostosa que já comi em toda a minha vida. Nela estava o ingrediente da bondade. E eu nunca esqueci desse dia. Quer ser inesquecível na vida das pessoas? Seja bondoso. Não espere nada em troca, simplesmente use de bondade. Você vai ver o quanto isso vai te fazer feliz. Explicação do voto dos desbravadores. Leal. A lealdade não tem nada a ver com seguir alguém cegamente.
A lealdade tem a ver com honestidade. O oposto da lealdade é a mentira. Existem pessoas que mentem tanto que nem mesmo sua consciência o acusa mais. No entanto, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, ou seja, viver mentindo é muito perigoso. Você foi criado por Deus e nasceu para a verdade. Tanto é que quando você mente, seu organismo se altera. É assim que funciona o detector de mentiras usado pela polícia. Quando você mente, seu corpo se descontrola. A respiração muda, a pressão sanguínea e a pulsação se alteram. Você não foi feito para mentir. Quando prometemos ser leais, estamos dizendo que seremos honestos com Deus, com a família, com os amigos, com o clube e também com a sua consciência. Aliás, a consciência é um presente que Deus colocou dentro de você para alertá-lo. Não silencie os alertas de sua consciência como a gente silencia um celular despertando pela manhã. Ela é a voz de Deus em seu DNA, apontando o caminho certo a seguir, o caminho certo da verdade, o caminho certo da lealdade. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 21:21. Explicação do voto dos desbravadores. Guardarei a lei dos desbravadores. Tente imaginar agora como seria o mundo sem as leis da física, por exemplo. Certamente você não existiria. Ou se elas deixassem de existir, neste exato momento, seríamos todos arremessados no espaço. Os astros se chocariam, seria um caos. Verdadeiramente, o fim do mundo. Mas calma, existem as leis. Essas leis regem todo o universo e, pelo menos enquanto elas existirem, você vai estar seguro. As leis ajudam a colocar as coisas em ordem, assim como também nos educam. A propósito, o sistema moderno de leis no mundo tem como inspiração a Bíblia. A lei dos desbravadores são princípios inspirados nas Escrituras que conduzirão o desbravador a um patamar cada vez mais elevado de nobreza e caráter. Elas lembram de forma reduzida grandes ensinamentos que te apontarão o caminho certo quando as coisas estiverem muito confusas. O voto é um compromisso solene e nele não poderia faltar o item de guardar a lei dos desbravadores. O presidente da República, por exemplo, ao realizar seu voto de posse, sempre declara: defenderei e cumprirei a Constituição, observarei as leis. Ao dizer que guardará a lei dos desbravadores, você se compromete não somente a decorar as leis, mas a defender e cumprir seus princípios. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. João 14:21. Explicação do voto dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Essa é uma das partes que eu mais gosto do voto. Ela resume o que Jesus fez dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a si mesmo. Mas mais que isso, quebra a ideia de que o cara que serve a Deus é fechado, não fala com ninguém porque acha que todos são pecadores. Não é isso. Quem é servo de Deus de verdade é amigo de todos, não importa a religião, cor, idade, time de futebol. Eu gosto muito de um verso de Efésios que nos desafia a sermos imitadores de Cristo. Algumas pessoas apenas seguem Jesus, mas não são como Jesus. Um exemplo era Judas, que somente seguia Jesus. Paulo pede que sejamos imitadores de Cristo. Falar como ele falava, agir como ele agiria, enfim. Servir também tem a ver em submeter nossas vontades a dele. E Jesus falava com todos. E uma de suas vontades é que amemos ao nosso semelhante. Nós já falamos um pouco sobre isso no item ser leal, ou seja, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Muito bem! Excelentes explicações! Agora você pode ir ao seu caderno e explicar com suas próprias palavras o significado do voto. Tudo bem? A nossa próxima atividade agora é encontrar um verso bíblico que confirme o significado do voto. Nós colocamos aqui alguns versos bíblicos que você pode usar para fazer esta parte da atividade. Faz o seguinte, escolhe apenas um destes 4 versos e lá no seu caderno
você vai escrevê-lo para ilustrar o significado do voto. Tudo bem? Chegamos agora numa hora muito importante. É hora do desafio do voto do desbravador. Lembre-se, você precisa ter na memória, na ponta da língua, o voto do desbravador. Por isso, este desafio aqui vai te ajudar a memorizar este voto. Olha só, temos aqui 10 frases. 5 são verdadeiras, 5 são falsas. Além de identificar quais são as verdadeiras, nós precisamos colocá-las na ordem. Então, me ajuda aí, vai? Não tá fácil. Vamos fazer junto esse desafio. Eu penso que a gente pode fazer assim. Vamos colocar cada cor uma junto com a outra, para que a gente tome a decisão de quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Pronto, já facilitamos nosso desafio. Agora a gente só precisa escolher entre uma e outra qual é a verdadeira. Bom, vamos começar. Veja essas duas aqui. Qual delas é a verdadeira? Me diz aí. Bom, pela graça de Deus. Essa é a verdadeira. Observe essa próxima frase. Tá vendo aí? É apenas a ordem dessas palavras. Qual será a verdadeira ordem? Uma está certa, outra está errada. Essa ou essa? Essa ou essa? Vamos para a verdadeira, que é esta. Avançando, temos aqui essas duas. Será que é a do desbravador ou será que é a lei de Deus? A correta é esta aqui. Estamos chegando perto do final do nosso desafio. Olhe essas duas frases. Qual delas é a verdadeira para o voto do desbravador? Se você escolheu esta, você errou, pois a real é esta. Muito bem, faltam apenas duas frases e uma delas é a verdadeira. A verdadeira, agora ficou bem fácil, é esta aqui. Então, para a gente encerrar esta parte, vamos falar juntos o voto do desbravador. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Parabéns para você que chegou até aqui. Você já é um vencedor ou uma vencedora. Tenha sempre na ponta da língua a ordem do voto do desbravador. Treine, que vai ficar bem fácil e você nunca mais vai esquecer. Bom, vamos avançar. A próxima etapa é falar da lei do desbravador. Nossa! Ficou com medo de todas essas informações aqui? A sua cara está igual a cara desse amiguinho aqui, assustada? Bom, não fique assustado, porque embora a lei do desbravador seja maior do que o voto, você também conseguirá memorizá-la. Então vamos começar igual fizemos com o voto. Vamos separar números de frases e vamos deixar essa cara assustada aí separando uns dos outros. Você vai ver que é bem fácil. Pronto, nessa primeira etapa já separamos frases dos números. Agora nós vamos pegar os números e em uma coluna
colocá-los na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem até aqui. Agora nós vamos colocar as cores do lado dos números, criando uma correspondência entre números e frases. Veja que fácil e olha que legal o que eu estou fazendo aqui. Eu estou montando a ordem da lei do desbravador. Guarde na memória essa ordem que nós estamos montando aqui. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Muito bem. Guarde na memória, na ponta da língua, a lei do desbravador. Quanto mais vezes você repetir, mais fácil ficará para você guardar na memória. Nós precisamos agora cumprir uma nova etapa. E o que é isso? Explique com suas palavras o significado da lei do desbravador. Para isso ficar bem fácil, nós vamos assistir agora a um outro vídeo com as explicações desta lei. Acompanhe. A lei dos desbravadores se recita na posição de sentido. Aquele que estiver responsável de conduzir anuncia que vai recitar a lei e inicia. A lei dos desbravadores ordena-me. E todos tomam a posição de sentido e recitam juntos a lei. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir onde Deus mandar. Essa é a lei dos desbravadores. Bem louco! Entendendo a lei, observar a devoção matinal significa que farei oração e estudo individual da Bíblia a cada dia. É na devoção matinal que agradecemos a Deus o bom descanso da noite e a proteção que Ele nos deu durante as horas esquecidas do sono. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Pelo poder de Deus, ajudarei os outros e farei o meu dever e compartilharei honestamente onde eu estiver. Com essa promessa, estamos assumindo a responsabilidade de não ficar inativos na escola, em casa e na igreja. Cuidar do meu corpo. Serei temperante em todas as coisas e lutarei para alcançar a alta norma da aptidão física. O nosso corpo é muito superior a qualquer máquina, mas para que ele continue em um bom funcionamento, Deus nos deixou algumas instruções. Por exemplo, não ingerir bebida alcoólica, drogas ilícitas, drogas lícitas e alimentos imundos. Temos que cuidar da nossa mente. Sorria e ore para espantar as tristezas. Tome cuidado com o que você escolhe para ler e evite conversas maldosas e outras coisas que não agradam a Deus. Manter a consciência limpa. Não mentir, não roubar, não enganar. Limpe a mente de conversas sujas e maus pensamentos. Ter a consciência limpa significa que você se esforça para não fazer nada que possa lhe envergonhar. E quando você faz algo errado e se reconcilia com Deus e seus irmãos, aceitando as consequências do seu erro e reparando para que qualquer mal que tenha causado seja corrigido. Quando você vive a verdadeira religião, você está praticando a verdadeira regra áurea de Mateus 7,12. Faça aos outros o que você deseja que façam com você. Ser cortês e obediente. Serei bondoso e atencioso para com os outros, refletindo o amor de Jesus em todas as minhas ações com os outros. Ser cortês e obediente significa procurar ser agradável e amável, procurar conviver bem com as pessoas que nos cercam, fazendo de tudo para que a convivência seja agradável. A graça de Deus flui em nossa vida quando obedecemos a Deus e suas leis. Andar com reverência na casa de Deus. Em qualquer reunião devocional, estarei quieto. Deus se encontra onde seu povo se reúne para o adorar. Por isso, quando estivermos dentro da igreja, devemos ser reverentes. Isto é, ficar em silêncio e manifestar o respeito por sua presença. Devemos prestar bastante atenção na pregação para tentar entender a ideia principal.
Ao chegar na igreja, você encontra Jesus. E esta é a razão por que você deve andar com reverência na casa de Deus. Ter sempre um cântico no coração. Ser alegre e feliz influencia não só a minha vida, mas a vida dos outros. Para ter um cântico no coração, é preciso ter o amor de Deus. Se você está feliz e contente com Jesus, este é um bom sinal de que está sadio e não sofre qualquer doença espiritual. Ter um cântico no coração significa ser feliz por dentro e por fora, em tudo e por todos. Ir aonde Deus mandar. Estarei sempre disposto a compartilhar a minha fé e sair fazendo o bem como Jesus fez. Os que estão dispostos a ir onde Deus mandar devem se esforçar para ter uma vida livre de pecado e brilhar por Jesus. Nunca se deixar tomar pelo desânimo. Quando vamos aonde Deus manda, estamos nos adaptando ao seu plano e podemos confiar nas suas promessas. Chegará o dia em que todos que fazem a vontade de Deus terão que passar por aflições, mas serão recompensados e felizes, porque Jesus irá voltar para nos buscar. E foi isso aí, pessoal. Espero Que belas explicações, não é mesmo, desbravador, desbravadora? Agora, no seu caderno de atividades, você deve explicar com suas palavras o significado da lei do desbravador. Tudo bem até aqui? Bom, avançando, no seu caderno de atividades, você deverá encontrar um verso bíblico que confirme o significado da lei do desbravador. Então, você pode perceber que aqui nós deixamos vários textos da Bíblia que ilustram o significado da lei. Você precisará escolher 3 destes textos e colocá-los lá no seu caderno. Tudo bem? Param, pam, 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 pam. Hora do desafio. Este desafio é para testar se você aprendeu ou não a lei do desbravador. Temos aqui 16 frases e nós precisamos escolher as certas e colocá-las na ordem correta. Então, vamos fazer junto este desafio? Nesse primeiro momento, eu vou colocar as frases parecidas, uma do lado da outra. Vamos lá. Acompanhe comigo e vai me ajudando aí. Não vai se perdendo não, hein? Me ajuda aí. É muita informação. Ufa, coloquei uma do lado da outra. Veja, uma dupla aqui, outras duplas aqui, outras aqui e essas aqui. Precisamos agora identificar a ordem e a correta. Então, vamos começar. Qual dessas duas aqui está correta? Esta aqui. Muito bem. E essa nós deixamos ela aqui quietinha. Qual dessas duas está correta? A que está correta é esta aqui. E essa aqui está errada. Qual será o próximo item da lei do desbravador? É entre esses dois aqui, ó. Qual deles está certo? Este aqui. Muito bem. Estamos chegando quase na metade, hein? Bom, precisamos seguir. Qual será o próximo item? Bom, são esses aqui, mas qual deles está certo? Este aqui. Muito bem. Esse está errado.
Qual será a próxima dupla? Esta aqui. E qual será que está certa? Se você escolheu esta, você errou, porque é esta. Muito bem, falta pouco. Qual será a próxima dupla? Esta aqui. E qual delas será correta? Isso mesmo, esta aqui. Estamos chegando ao fim. Ter sempre um cântico no coração ou ter sempre um funk no coração? Deixa essa de lado e vamos colocar essa aqui. E por fim, ir aonde ou na onde? Na onde está errado, ir aonde Deus mandar. Está aí, desafio cumprido. Você precisa memorizar, ter na ponta da língua. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Muito bem, desbravadores! Chegamos ao fim do encontro de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe. Até a próxima!